Vamos falar hoje de como proteger o patrimônio antes do divórcio. Meu nome é Marielle Brito, sou especializada em direito familiar e sucessório e aqui eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas para essa blindagem patrimonial. Levando em consideração que temos que ter muito cuidado porque não podemos praticar a violência patrimonial. Então, há ferramentas jurídicas legais e através de um advogado especializado no tema, ele saberá fazer as melhores indicações de como ser feita essa proteção antes mesmo do divórcio. E uma coisa que vocês precisam entender é que o planejamento patrimonial e sucessório ele é extremamente importante para essa proteção no divórcio. E ele começa antes mesmo do casamento, porque ali, no momento de optar pelo regime de bens, que vai ver qual é o melhor regime de bens para aquela situação e pensando na situação de proteção antes do divórcio, temos duas possibilidades a serem analisadas. A separação convencional de bens e o regime com participação final nos aquestos. O advogado vai orientar, explicar o que significa cada um desses regimes e o que eles implicam em caso de divórcio e também em caso de falecimento. Então, a gente diz que a proteção patrimonial ela começa antes mesmo do casamento através do regime de bens mais adequado. Até mesmo porque nesse pacto antinupcial que será feito para esse casamento escolhendo um regime de bens, poderá também ser feita a mistura de regimes, que é o que a gente chama de regime híbrido, que é quando a gente coloca um regime valendo por um período, outro regime valendo por outro período, a depender daquela situação daquele casal e daquela pessoa que almeja a proteção do seu patrimônio num eventual divórcio. Claro, ninguém casa pensando em se divorciar, mas o regime de bens com cláusulas específicas, detalhadas no regime de bens que seja o melhor, com cláusulas feitas, elaboradas por um advogado que é especializado em planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Ele vai colocar cláusulas ali, já avisando todas as proteções que de hipóteses podem surgir durante um casamento, pensando nos filhos, pensando no cônjuge e pensando em todas as possibilidades que há após um casamento, que são inúmeros. A gente não sabe se vai casar e vai divorciar, ninguém casa nesse pensamento, porém esse casamento poderá acabar em 5 anos, em 10, em 15, em 20, em 30 anos. Hoje em dia fala-se muito no divórcio cinza, que são os idosos que estão se divorciando, que ninguém nunca nem esperava essa situação. Mas aí o regime de bens ele é extremamente importante desde o início. Se já tiver casado, sem ter escolhido um regime de bens e feito um pacto antinupcial adequado com cláusulas protetivas, após o casamento aí também é possível entrar com uma ação de alteração de regime de bens. Mas levando em consideração que para entrar com essa ação, o casal tem que estar de acordo, os dois têm que entrar com essa ação e vai levar para um juiz avaliar a possibilidade da alteração do regime de bens, porque ele vai ver se ali não está acontecendo nenhum vício para gerar nulidade daquele fato, se não tem fraude contra credores, se não tem nenhum tipo de coação, nenhum tipo de vícios do direito civil que poderá depois no futuro anular também aquela alteração de regime de bens. Isso é uma advogada que poderá ver a possibilidade de ser feita essa alteração do regime de bens após o casamento, desde que cumpra os requisitos da lei, e será toda feita uma investigação pelo Ministério Público para saber se é possível fazer aquele regime, aquela alteração do regime, e o juiz irá definir. Então depende de um terceiro para definir se pode alterar o regime de bens ou não. Por isso, tenha cuidado já antes de se casar, já procure um advogado para buscar essa orientação jurídica e fazer esse pacto antinupcial pensando na proteção do patrimônio. Já casou? Procure um advogado pensando em como vai ser feita essa ação de alteração de regimes de bens para que tenha uma boa procedência perante o judiciário. E outras ferramentas que poderão ser usadas para a proteção do patrimônio antes do divórcio, pensar na possibilidade de uma holding familiar, porque a depender da quantidade de imóveis, a gente pode pensar em abrir uma holding familiar, que no caso a holding é abrir uma empresa, vai abrir um CNPJ,
vai precisar ter um contador e aí colocar patrimônios que estejam em nome da pessoa física, transferir para dentro daquela empresa. Então, aquela empresa é que será dona, né, a proprietária de bens, móveis, imóveis, investimentos, enfim, colocar tudo nessa holding e através dessa holding o advogado vai elaborar um contrato social. E esse contrato social, ele ali já vai colocar quais são os sócios, quem serão os sócios, quais as cotas de cada sócio. E isso também é uma forma de planejar o patrimônio, de planejar a sucessão, porque já coloca ali as cotas dentro do nome dos herdeiros que se pretende, no caso, por exemplo, dos filhos, que é uma proteção patrimonial também antes do divórcio. Aí o advogado vai analisar a elaboração e criação dessa holding e desse contrato social da empresa visando a blindagem patrimonial. Também há a ferramenta como doação, fazer contratos de doação e aí colocar todas aquelas cláusulas protetivas. A pessoa que está doando poderá usar a cláusula do usufruto vitalício, que enquanto ele viver, ele tem usufruto sobre esses bens que ele doou em vida, mas as pessoas que ele colocou como que recebem essa doação, só após o falecimento é que eles poderão ter a posse daquele bem. Então eles são proprietários, mas não terão a posse. E aí quem doou terá a posse plena desses bens doados e aí ele, com todas as cláusulas de penhorabilidade, inalienabilidade e várias outras, eu coloco todas as cláusulas, tá, de irrevocabilidade, enfim, muitas são aqui, eu poderia listar, que para proteção e enquanto viver o doador ele fica na posse de todos esses bens, recebendo aluguéis ou gerindo da melhor forma como ele perceber que é viável para ele, e também é uma outra ferramenta. Há também testamento. Testamento é um dos instrumentos jurídicos de proteção patrimonial, de blindagem patrimonial. Se ele não tiver herdeiros necessários, poderá testar metade do patrimônio, colocar 50% em nome de quem ele quiser. Lembrando que para quem não tem herdeiro necessário, que são filhos e pais, aí sim, nesse caso, poderá testar 100% do patrimônio. É uma outra ferramenta também para a blindagem patrimonial, temos fazer acordo de sócios, que é uma outra modalidade de planejamento, que vai ser feito um acordo específico entre pessoas que ele vai trazer como sócios, até mesmo seus herdeiros dele como sócios, para elaborar um contrato através do advogado, que é especialista também em direito sucessório com direito empresarial. E há mais também uma ferramenta aqui de proteção, que seria a previdência privada. Previdência privada também entra com planejamento patrimonial, com proteção, blindagem do patrimônio, e aí vai ser avaliado se o VGBL ou a outra modalidade que temos dois tipos de previdência privada, um deles entra na partilha de bens, o outro não entra na partilha, e aí o advogado ele vai avaliar também essa questão da previdência privada e vai dizer se deve ou não fazer a previdência privada. Lembrando que essas aqui são algumas opções que eu citei dentre todos os instrumentos jurídicos que nós temos. Poderá ser aplicado vários desses instrumentos jurídicos para um único caso, visando a proteção patrimonial antes do divórcio. Nem sempre apenas um instrumento jurídico será aplicado, mas podemos combinar vários instrumentos jurídicos para essa proteção patrimonial antes do divórcio. Então, para saber mais a esse respeito, é só entrar em contato conosco, que atendemos todas as áreas do direito, sobretudo a área do direito sucessório e empresarial familiar, porque temos uma assessoria completa aqui para toda essa proteção patrimonial antes do seu divórcio.